is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite a todos. Que a bendita paz do Senhor Jesus Cristo possa alcançar os nossos corações e neles permanecer enquanto nós estivermos diante do Senhor para servi-lo, adorá-lo, não só neste momento em que nos reunimos, ainda que em espírito, para cultuar o Senhor, mas em todo momento em que estivermos diante do Senhor, nos dias em que o Senhor nos permite a vida. Eu quero iniciar este culto com um texto bíblico e depois nós estaremos orando e dando sequência ao nosso culto. O texto é do Salmo 34, verso 15, onde lemos: os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Que bom saber que temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, cujos olhos nos contemplam o tempo todo, cujos ouvidos estão atentos ao nosso clamor por socorro, como disse o salmista. Então, meu querido, sinta-se seguro, porque Deus tanto te vê quanto te ouve. Então, que esse Deus maravilhoso seja também o Deus que você possa estar em espírito e em verdade adorando, orando, agradecendo, cultuando nesta noite. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós estaremos orando e consagrando a Ele o nosso culto. Bom Deus, que a Ti seja toda a honra, toda a adoração, que a Ti seja o nosso louvor, porque a Ti pertence o poder, o domínio para todos sempre. Tu és digno, ó Deus, de ser adorado e nós Te reconhecemos assim. O único Deus, eterno, poderoso, grandioso, a quem nós temos o prazer de adorar. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou através de Jesus. E através de Jesus nos concedeu uma salvação eterna, segura, não baseada em nossos méritos, não baseada em nossos atos, mas baseada no sacrifício vitorioso do Senhor Jesus Cristo. Então a Ti, ó Deus, nós adoramos hoje à noite, a Ti oferecemos o nosso culto, a nossa gratidão, a Ti reconhecemos como o único Deus Salvador, o único Deus digno de ser adorado. Receba, portanto, ó Senhor, o nosso culto, receba a nossa adoração, que a Ti nós oferecemos pelo nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nos permite Te adorar, pois é neste nome que nós a Ti oferecemos e consagramos o nosso culto hoje à noite. Amém. Nós vamos cantar e adorar ao Senhor. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome
Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Eu não sei se você já teve um tempo hoje para estar a sós com Deus. Um tempo em que você pôde se concentrar na sua oração, tanto para falar quanto para ouvir Deus. Então nós vamos te dar um tempo agora, em que você e eu, nós, poderemos falar com Deus, orar a Deus. E talvez ouvir o que Deus tem também para dizer diretamente aos nossos corações. Então quero te convidar, aí onde você está, a se ajoelhar, ou se colocar em pé, ou assentado, como você estiver, mas que seja um momento reverente, em que você possa estar diante do Senhor e fazer a tua oração, falar com Deus, adorar a Deus. Aproveite este momento, fale com Deus sobre Deus, adore ao Senhor, agradeça pelas bênçãos, pela vida, pelos livramentos. Agradeça porque você pode estar adorando-o neste momento. Tenha um tempo com Deus e também aproveite este tempo e faça a sua intercessão. Clame a Deus, como disse o salmista no Salmo 34, se precisa de socorro, vá à presença dEle. Certamente os seus ouvidos estarão atentos a este momento de oração. Então aproveite o momento e fale com Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com cada um de nós e com os amigos também que estão participando desse culto de adoração e louvor a Deus. Estaremos encerrando esse momento de oração. Senhor, Pai Santo, Pai de amor,
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Pai, o Senhor que é grande, poderoso, Senhor, soberano Deus. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Te agradeço, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo ar que respiramos, Senhor. Te agradeço, Pai, porque dia a dia podemos ver, Senhor, o Teu agir, o Teu cuidado sobre nossas vidas, Pai. Senhor, nesse momento, humildemente, Senhor, coloco diante de Ti, ó Pai, a vida dos idosos, Pai, que precisam de Ti, que o Senhor venha atender eles, Pai, conforme as suas necessidades, Pai. Te peço também, Senhor, pela vida dos enfermos, Pai, que precisam do Teu consolo, do Teu afago, Pai. Que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa tocando neles, Pai, que eles possam sentir a Tua paz, Senhor, o Teu consolo, o Teu conforto, Pai. Também, Senhor, lhe peço, nesse momento de pandemia que estamos vivendo, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, Pai, porque não temos certeza do que pode acontecer, do que vai acontecer, Pai, mas que possamos descansar em Ti, Senhor, confiar em Ti, Pai, que o Senhor sabe todas as coisas e tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. Coloco diante de Ti também, Senhor, o Teu povo, Senhor, para que não desanimemos, Senhor, de orar, de Te buscar, Senhor, de ler a Tua palavra, Senhor, de estar sempre em comunhão contigo, ó Pai. Também, Senhor, lhe peço para aqueles que desviaram do Teu caminho, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, incomode o coração deles, ó Pai, e que eles voltem, Senhor, para o Teu lar, Senhor, para a Tua casa, Senhor, porque é o melhor lugar que possamos estar, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigada por esse momento que possamos estar engrandecendo e louvando o Teu santo e bendito nome, porque o Senhor é o único e merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. E é no nome santo e poderoso de Seu Filho Jesus, Senhor, que eu oro com o coração agradecido, Pai. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
mensagem da Palavra de Deus. E eu convidei o pastor João Moro, que estará nos abençoando, nos edificando com a Palavra do Senhor. E eu quero orar por ele neste momento, para que Deus o use e também abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para que sejamos abençoados pela Palavra do Senhor e pela instrumentalidade do pastor João. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos até agora em culto e adoração ao Senhor. E neste momento tão especial, ó Deus, em que ouviremos a Tua Palavra, que os nossos corações possam estar, ó Deus, atentos, receptivos e expostos, ó Deus, para ouvir e receber e produzir frutos, ó Deus, da Palavra que será neles semeada hoje à noite. Que o Senhor tenha toda a liberdade para falar ao nosso coração, nos despertando, nos desafiando e nos edificando. E a nossa oração, ó Deus, usa o Teu servo, pastor João, para que através dele o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Que assim seja para a Tua honra e para a edificação de nós, Teu povo, de todos que têm este momento a oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Fale-nos, ó Deus, é a nossa oração, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amados ouvintes, amados irmãos. É uma alegria muito grande no nosso coração de estarmos nesse minuto a realizarmos, falar com Deus. Isso é muito importante para o nosso dia a dia, a nossa comunicação com o eterno Deus. Para meditarmos nesta noite, amados irmãos, amados ouvintes, nós vamos ler o texto de Lucas, que se encontra no capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Nós não vamos ler todos esses versículos, mas nós vamos meditar nessa mensagem. O que está dizendo a palavra de Deus neste mundo o qual nós vivemos hoje. Um mundo, como diz o apóstolo João, jaz no maligno há 2000 anos atrás. Imagine os amados irmãos neste mundo de hoje, qual é a situação em que nós nos encontramos. E nós vamos falar sobre uma história de fé. E a fé, os irmãos já se abrirem a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, nós vamos ter a definição da palavra fé. Mas eu quero dizer que qual é o poder que essas duas palavras têm no nosso mundo atual e no mundo que passou alguns tempos atrás. A palavra fé, ela é somente duas letras, uma consoante e uma vogal. Mas ela tem um poder imenso. O poder dela é inimaginável. O poder desta palavra é um poder de transformação de vida, de transformação de alma. Por isso, nosso Deus, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos relata desta maneira, e Ele fala, Lucas relata essa parte nesse texto. E a minha Bíblia, King James, ele fala sobre uma mulher pecadora. A Bíblia não relata o nome. Alguns teólogos acham uns acham que é Maria Madalena, outros acham que é Maria, a irmã de Lázaro, por causa da coincidência das frases do assunto relacionado. Mas observando a Bíblia cronológica, esse fato ocorreu na Galileia, no primeiro ano praticamente dito do ministério de Jesus Cristo, porque ela se deu no ano 27 do primeiro século. Mas passamos uma pergunta, eu fiz a mim mesmo, quando começou o ministério de Jesus Cristo? Aos 30 anos? Creio que não. Eu creio que o ministério de Jesus Cristo começou quando o Espírito Santo levou até Maria e ela iniciou-se a sua gravidez. Desde o primeiro envolto da ação do Espírito Santo,
que gerou a pessoa de Jesus Cristo no ventre de Maria. É aí que eu creio que começou o ministério terreno de Jesus Cristo. No ano 27 do primeiro século, Jesus tinha aproximadamente 30 anos. E aí se iniciou-se então o ministério terreno de Jesus Cristo. Mas esse ministério que iniciou-se foi o seu apogeu, o seu mais alto índice de ensinamento da palavra do eterno Deus. E nós vamos ver nesse texto uma série de coisas que nós podemos observar e que nos fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo, da forma que Jesus Cristo agiu perante este fato. E no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 36, eu vou ler alguns versículos eu vou pular, mas os irmãos contemplam essa leitura para ter uma melhor exatidão do contexto desse texto que nós vamos aplicar neste momento. E diz assim a palavra do Senhor: tendo sido convidado por um dos fariseus para o jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Nesses dois versículos nós já podemos deduzir a situação do assunto. O fariseu, ele era de uma elite, hoje, como se diz nos nossos dias, bem elevado, um povo, umas pessoas de alto poder social. E eles tinham e defendiam as suas origens a respeito da Torá e também observavam aquilo que Jesus Cristo já estava realizando. E o fariseu, quando eles convidavam, no caso, uma pessoa para ir à sua casa, tinha uma série de coisas que o próprio costume do Oriente Médio, e até nos dias de hoje eles fazem isso, mas nessa época tinha-se essa situação. E ele então convida Jesus para ir à tua casa. Por quê? Quando ele convidava uma pessoa ilustre, e ele achava que Jesus era ilustre, mas ele não tinha total confiança da grandeza de Cristo. É o que nós vamos ver no desenrolar do texto que nós estamos vendo. Então, ele simplesmente convida Jesus para ir à sua casa, e lá ele coloca seus amigos, seus servidores, seus escravos, que ele tinha um poder aquisitivo muito alto. Mas, são dois casos que acontecem nesse texto. Este é o primeiro, é a forma que o fariseu convidou a Jesus e aquilo que ele estava pensando a respeito de Jesus. A credibilidade do fariseu não era totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver, o segundo caso é esta mulher. Eles não relatam o nome dela por várias razões. A primeira, na época de Jesus, as mulheres não eram bem relacionadas assim, no seu auge, na sua grandeza. Mas ela era bem conhecida. Por quê? Porque ela chamava a atenção dos homens com o seu desejo, a vida que ela levava. Não era uma vida de honestidade, mas sim uma vida mundana, uma vida desgarrada. E todos os homens daquela cidade a conheciam. E ela praticamente, a Bíblia não relata nos versículos, ou se ela tinha conhecimento de Simão, o fariseu ou não. Mas Simão, com certeza, conhecia esta mulher.
Então, o fato do nome não é tão importante nesse relato. O mais importante é aquilo que ela realizou e aquilo que aconteceu neste momento. E é isso que nós devemos observar. Ele diz aqui no versículo 37, assim que ela tomou conhecimento. Ela tinha uma vida mundana, uma vida com muitos homens, uma vida, com certeza, eu vejo como uma das mulheres bonitas da época, para chamar a atenção dos homens daquele momento. E quando ela percebeu que Jesus estava na casa de Simão, o que ela faz? Ela toma uma decisão. E muitas vezes o que falta para nós hoje é tomarmos esta decisão. Observamos na passagem do filho pródigo, quando ele estava lá no meio do lodo, alimentando os porcos, que era a coisa mais baixa para um hebreu, para um judeu, o que acontecia? Ele estava participando daquele fato, uma coisa desonrosa para ele, então ele toma uma decisão. E é isso que muitas vezes falta para nós nos dias de hoje, tomarmos esta decisão. Tomar a decisão é o primeiro passo, mas qual é o processo que nós devemos tomar essa decisão? Como nós tomarmos essa decisão? Como nós devemos proceder para que essa decisão tenha o êxito natural das coisas? E é isso que está focado neste capítulo. E é isto que o próprio rei Davi, ele relata para nós no Salmo 51. Nós não vamos ler o Salmo 51, mas os irmãos podem marcar o Salmo 51. No final do Salmo ele diz assim, que aquilo que agrada a Deus, é um coração arrependido, um coração quebrantado e um coração, tem uma outra parte ali, vamos lá, o Salmo 51, ele diz esse versículo corretamente, quero passar para os irmãos, um coração contrito, um coração quebrantado e um coração arrependido jamais será desprezado por Deus. E observamos nesse fato que dessa maneira é que essa mulher pecadora se portou diante de Jesus. Um coração arrependido, um coração contristado e um coração quebrantado. E nesse desenrolar do fato, nós percebemos como nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus, mediante a nossa situação. Aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós pedimos perdão a Deus, Senhor, perdão. Mas aonde está o coração quebrantado? Aonde está o arrependimento? Onde está um coração conquistado? Porque nós percebemos algo interessante nessa frase. Porque se você está arrependido, você fica triste por aquilo que você errou. E você fica quebrantado, você vai mais profundamente no ato que você praticou. E por essa razão você deixa de praticar. Mas se você não for dessa forma, e simplesmente só no falar, e sem expressar este sentimento do fundo da sua alma, não haverá o perdão de Deus. Não porque Deus não perdoa. Deus nos ama, mas Ele conhece o nosso coração. Por isso, quando nós temos algo para que devemos levar diante do Senhor, é dessa forma que nós a devemos nos apresentar. Vamos continuar lendo o texto e os amados irmãos vão perceber nesta leitura que nós vamos fazer, a forma que esta mulher se apresentou. O primeiro fato que nós podemos ver aqui é o frasco de alabastro cheio de perfume. Se nós só lermos e ficarmos sem conhecer o que é isso, talvez nós não vamos dar a devida atenção ao fato. Mas vamos
abriram um parente nesse alabastro que era cheio de perfume. Era um vaso com um gargalho. E esse perfume não existia no Oriente Médio. Ele era importado da Índia. E esse é o preço desse vidro, desse perfume, nada mais era do que 300 moedas de prata. Aonde o salário de um trabalhador de um dia era uma moeda de prata. Então ele custava 300 vezes, 300 dias de trabalho de um trabalhador da época. Aí se nós levarmos ainda nesse parente a visão para Judas, o apóstolo de Jesus, numa ocasião que aí Maria estava ungindo a cabeça de Jesus, e ele fala, poxa, se ela vendesse esse perfume aos pobres, que é onde era muito alto o preço desse perfume, então Jesus disse, não, ela está fazendo o correto. Então nós percebemos que Judas estava preocupado com o valor do perfume, mas o próprio Judas também não tinha valor por Jesus, porque ele vendeu o próprio Jesus por 30 moedas. Simplesmente 30 moedas, 30 moedas ele comprou um campo. E esse perfume custava 300 reais, 300 moedas de prata. Então, por nós sabermos o valor alto desse perfume, nós percebemos que essa mulher, ela tinha uma posse razoavelmente boa, mas ela ofereceu um alto valor por aquele ato que ela estava realizando, pela confiança que ela estava tendo naquele momento. E ela diz algo, e ela fez algo importante nesse relato. O versículo 38 relata assim, e posicionando atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida o enxugou com seus próprios cabelos e beijou-os e ungiu com o perfume. Então, esta pessoa, ela simplesmente estava num lugar inapropriado para ela. Ela não tinha sido convidada para este momento. Ela chegou de surpresa. Mas no momento que ela chegou, junto com Jesus, praticamente ela mudou todo o cenário que ali estava sendo realizado. Porque este ato que ela praticou foi um ato de arrependimento, um ato de um coração contristado, um ato de um coração quebrantado. Ela tinha o desejo de sair dessa vida que ela estava levando. Ela tinha um desejo e sabia que só Jesus Cristo poderia perdoar os seus pecados. Não tinha outra maneira. E esse fato só ocorreu porque Jesus estava presente. Porque se fosse só Simão e os fariseus e outros ali nesta sala, numa reunião comum, então a história seria bem diferente ou nem seria contada para nós. Mas hoje contada porque Jesus Cristo estava ali. Era o momento que estava acontecendo. Então o que ela fez? Naquele ato de arrependimento da vida que ele estava levando. E é isso que nós devemos ter. Qual é a vida que nós estamos levando nos dias de hoje? Eu tenho prazer de ir à igreja? Eu tenho prazer de ler a palavra de Deus? Eu tenho prazer de ter comunicação com os irmãos da igreja? Eu oro pelos irmãos? Eu oro pelo pastor da igreja? Quantas coisas que deveríamos fazer e nós não temos tempo. E agora, por incrível que pareça, amados irmãos, amados ouvintes, tirar este privilégio de nós. Nós não podemos nos reunir mais como congregação. Nós estamos afastados da comunhão. Olha quanta falta isso está fazendo para o nosso relacionamento. E nós estamos perdendo, nós estamos trocando esse momento por outras coisas fúteis, por coisas efêmeras, por coisas que não durarão nada, por coisas que nada vamos levar deste mundo, e estamos deixando o que é mais precioso,
é o relacionamento pessoal com Cristo, junto com os irmãos, agregados junto. Será que quando terminar essa pandemia, qual vai ser a reação da igreja no mundo? Mas nós temos que ter esse entendimento de conhecer a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E esta mulher tinha um problema. A Bíblia só relata que ela era pecadora. Só não relata o que ela fazia. Mas pela leitura nós entendemos. Então, ao ponto dela chegar junto com Jesus e ter essa esperança que Ele era a solução para a vida dela. Ele tinha o resultado que ela tanto esperava. Com certeza ela tinha ouvido falar sobre Jesus. Estava esperando uma oportunidade, a oportunidade chegou e ela foi, ela não perdeu. Ela invadiu os lugares que era proibido para ela, que ela não merecia, mas ela queria esse relacionamento com Jesus. E esse ato de, com as suas lágrimas de arrependimento, molhar os pés de Jesus, enxugar com os seus cabelos e colocar uma coisa tão cara aos pés de Jesus, é um momento de gratidão a Deus, porque ela sabia o que ela poderia receber do próprio Senhor Jesus Cristo. Diante de tal cena, o fariseu então que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora profeta, bem saberia que nele está tocando e que essa espécie de mulher, ela é uma pecadora. Por isso eu disse que Simão, ele conhecia esta mulher. Mas a mulher não estava se importando com quem conhecia ela não estava se importando com a situação dela, o que estavam pensando sobre ela. Ela tinha um propósito: pedir perdão. E é isso que precisa em nós, ter esse propósito na nossa alma, de pedir perdão ao eterno Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós só falamos: perdoa-nos, Senhor. Senhor, abençoa. Senhor, isso. Mas é isso que Deus quer de nós? Aonde está o nosso coração? Onde está a nossa alma? Onde está a nossa mente? Onde está o nosso propósito? E aqui está bem claro. Preste atenção nesse versículo 39. O fariseu havia convidado, falou consigo mesmo. Ele pensou em algo. Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, ele não dá uma resposta para a discussão, mas ele dá uma resposta para que o próprio Simão pudesse entender o que estava acontecendo, porque Jesus já sabia que o próprio Simão não tinha percebido. E Jesus responde para ele, no versículo 40. Jesus diz assim: então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. O que ele aqueceu? Sim, mestre, diz-me. 2 homens devia a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deste o amará mais? Foi a resposta de Jesus pelo pensamento de Simão. Vamos analisar bem o fato. Simão pensou, Jesus conhecia o pensamento de Simão e Jesus respondeu dessa maneira para Simão. Mas Simão não compreendeu, continuou não entendendo nada do que estava se passando ali. E Jesus, percebendo que Simão, pela resposta dele, no versículo 43, replicou-lhe Simão: imagino aquele a quem foi perdoado a dívida maior. O que Jesus congratulou: julgaste acertadamente. Mas ele soube julgar, lógico, quem tinha mais dívida foi mais perdoado que quem tinha menos. Mas Jesus respondeu o pensamento dele. Ele não compreendeu e continuou não sabendo o que Jesus estava dizendo. Jesus, percebendo mais esse fato, ele diz então no versículo 44, então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê esta mulher, Simão? Entrei na tua casa
e não me trouxeste água para lavar os pés. Isso era um hábito no judaísmo. Isso, os donos da casa que convidavam as pessoas, ou ele mandava os escravos dele fazer, ou ele mesmo dispensava os escravos, e por amor àquela pessoa, ele o fazia, por respeito àquela pessoa. Então Simão não se preocupou com isso. Então Simão não estava colocando Jesus no seu devido lugar, nem como amigo. E Jesus então continua: e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou meus pés com as lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. E mais, Simão, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar. Era costume da época. Mas Simão também não se preocupou com isso. Mas esta, era de se esperar, mas esta mulher, com um puro bálsamo, ungiu os pés de Jesus. Ela colocou um perfume em Jesus, que o próprio Simão, com toda a sua fortuna, sua riqueza, ele não se preocupou em passar para Jesus. Por isso que nós falamos, como que está o nosso pensamento diante das coisas para com Deus. E ele diz, mais ainda, Simão, não acabou ainda, você não entendeu a primeira, você não entendeu a segunda, você não entendeu agora também, mas tem mais um fato, Simão. Vamos lá então, Simão. Então, e mais, ele por tudo isso, ele diz, com óleo, como era para se esperar, mas essa mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado. Quer dizer, este amor era para que Simão tivesse demonstrado por Jesus o respeito ao mestre, ao convidado, à pessoa que ele tinha convidado, pelo prazer de estar com ele. Então, por esse fato, nós percebemos que Simão não estava nada preocupado com isso. E ele dá o exemplo desta mulher para corrigir a Simão. E ele continua. E ele diz, demonstrado a prova dos seus muitos pecados, já foram todos perdoados pelo ato dela, pela ação dela, por aquilo que ela estava realizando. E aí ele diz uma coisa mais importante para fechar com Simão. Ele diz, aonde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Mas, por quem tem muito amor, muito será perdoado. No versículo 48, Jesus continua. Em seguida, Jesus afirmou afirmou a mulher, perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar, quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Percebemos, amados ouvintes, amados irmãos, a colocação de Simão. Ele não entendeu o posicionamento de Jesus. Esse fato ocorreu e Jesus demonstrou para ele a gratidão de Deus, testemunhou para ele que ele era realmente o Deus, ele poderia perdoar o pecado, ele entrou na casa de Simão, provavelmente com este propósito, mas Simão simplesmente não atendeu ao recado. Quantos de nós hoje estamos neste mundo e nós não, podemos dizer até de cristãos, que não estão entendendo o recado do Senhor Jesus Cristo? Porque as respostas não são da forma que queremos, mas a resposta de Jesus é da forma que Ele próprio estipulou para nós. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amados ouvintes, eu queria, Deus, lendo esse texto, colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos, neste momento de gratidão a Deus. Que este exemplo fique forte em nossa mente, em nosso coração, que os irmãos possam ler esse texto, não uma vez,
2, 3, 4. E cada vez que os irmãos lá abrirem a sua Bíblia, em Lucas capítulo 7, do versículo 36 a 50, essa mensagem vai falar profundamente ao seu coração. Não precisamos saber o nome da pessoa, mas nós precisamos conhecer a intenção de cada um, aquilo que ela pode fazer. E a salvação está ao alcance de todos. Por isso Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. A fé é duas palavras que têm grande valor, que pode mudar a sua vida. Ela transpassa as fronteiras do nosso mundo material e ela atinge até o mundo espiritual. A esperança que nós devemos ter em Cristo Jesus para a vida eterna e estarmos junto com Cristo nas mansões celestiais. E que assim o Senhor nos abençoe. E que numa outra oportunidade nós poderemos continuar uma história de fé, uma história de esperança, uma história de confiança. E que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar em cada um de nós. Amém. Nossa gratidão é a Deus por este tempo que pudemos estar em culto, em adoração, em celebração a esse Deus maravilhoso que tem nos abençoado de uma forma tão abundante nestes dias, apesar das lutas, das adversidades, apesar dos problemas, sejam de ordens pessoais, físicos, emocionais, profissionais, saúde, mas o Senhor tem cuidado de nós. No mesmo Salmo 34, o verso 19 diz: o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor os liberta. O texto não diz que nós não teremos dificuldade,
né, ou adversidade, o texto diz que Deus de todas elas nos liberta. Então, que nas adversidades a sua confiança esteja no Senhor, sabendo que no momento certo o Senhor te libertará dessas adversidades. Então, continue adorando, cultuando, celebrando ao Senhor, apesar de neste momento encerrarmos o nosso culto, né, juntos, ainda que de forma virtual, mas que a nossa vida continue sendo uma celebração, um culto ao Senhor. Continue orando pela irmã Mercedes, ela continua internada, precisando muito de nossas orações, ela está consciente, mas depende muito da sua oração e da minha oração, devido ao AVC que ela sofreu. Ore pelo Olavo, também pela Solange, pela recuperação deles. Ambos fizeram uma cirurgia na mão esquerda e ore pela recuperação deles. Ore pelos nossos queridos que estão precisando da ajuda e da bênção de Deus, né, nas diversas áreas da vida. Continue em oração, meu querido. Você que tem sido abençoado, você que tem suas provisões, você que está com boa saúde, você que está trabalhando, lembre daqueles que têm esses mesmos desejos que você já tem, pela graça de Deus, vivido na sua vida de forma graciosa de Deus. Que aqueles que precisam disso possam ser alcançados e que você possa manter suas orações a Deus em favor desses irmãos. Nós vamos orar e logo em seguida já estaremos com o nosso culto encerrado. Bom Deus, muito obrigado por esse tempo precioso. É o Senhor quem nos permite, ó Deus, te adorar. É o Senhor quem nos edifica quanto à palavra. É o Senhor quem ouve as nossas orações. É ao Senhor que oferecemos, cultuamos e celebramos em adoração hoje à noite. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam um culto a Ti. Porque assim como todo dia e o tempo todo o Senhor nos abençoa, também em todo dia e em todo tempo possamos Te adorar. Que assim, ó Deus, tanto o nosso culto neste momento, quanto a nossa vida possa exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Assim, ó Deus, abençoe cada um dos Teus servos, abençoe a todos que conosco estiveram neste tempo de culto, abençoe todos aqueles que têm sofrido, ó Deus, as suas adversidades, as suas lutas, que o Senhor, que ouve a nossa oração pedindo socorro, possa libertar a cada um, ó Deus, da sua adversidade e abençoar conforme a Tua graça. Que o Teu amor possa nos alcançar e que a Tua graça e a Tua paz possa reinar em nossos corações. Para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, para o bem-estar do Teu povo e para que assim também possamos com alegria servir ao Senhor. Dá-nos ainda, Deus, um restante de semana muito abençoado, em que debaixo da mão poderosa do Senhor possamos caminhar, mas também com o nosso coração voltados ao Senhor possamos Te adorar. E a nossa oração, no bendito, poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. This is amazing grace.